Cumprimento, amado irmão, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu primeiramente me identifico com o pastor Rafael, faço parte do Ministério Apostólico Reviver, o qual tem o seu líder, o apóstolo Amaral. E coisas grandiosas Deus fez nesse dia 24 de agosto de 2013, o qual ali, numa convenção que nós fizemos junto com a associação, foi ungido e consagrados. É a levita, a Ana, a Natália, a Naili, o obreiro Oséias, a Elita, a Dourinha, a Alcineide, o presbítero Marcelo, o pastor Rafael, o pastor Berg Lima, a pastora Consolação, o bispo Júnior e também o apóstolo Amaral. E esse ministério está associado à Corte Mundial Apostólica, o qual tem o seu líder, Natanael Costa. E temos agora que pegar no arado, marchar rumo a Nova Jerusalém e pregar a verdade. Se um louvor que se encaixa dentro desse ministério é esse aqui, escute. Veja só. Que pregaste as rosas, que não mostraste os espinhos, quando vierem as provas, oh Cristo, deixa o caminho. Quem sai em busca de flores, onde não tem, acaba encontrando as dores e os espinhos também. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Amém, glória a Deus. Então é isso, meu irmão. Eu vinha sendo perseguido há alguns dias atrás pelo fato de eu não ser casado e ser pastor. Como é que pode? Meu irmão, vá na Bíblia. A palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 7, versículo 32, onde fala aquele que é solteiro que vem cuidar das coisas do Senhor. Eu estou nessa situação. Eu estou solteiro, eu tenho que cuidar das coisas do Senhor com ordem, decência, com obediências. Mas também pessoas, devido à doutrina de homem, de outras congregações, perguntaram se eu tinha curso de teologia. Eu falo para você que eu não tenho um curso de teologia não, mas pretendo sim. Tudo é no mover de Deus, tudo é no tempo de Deus. Eu ultimamente estou vivendo o que o apóstolo Paulo falou. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Até porque em João capítulo 7, o Senhor Jesus subia ali ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam com o que ele dizia. E dizia como este sabe das letras se não estudou. E Jesus foi e respondeu, isso vem de Deus, isso vem do meu Pai. Se você for obediente somente a Cristo, somente a Deus, você vai ser uma pessoa bem mais aventurada. Amém, meu irmão? Mas eu vim aqui pregar a mensagem de Deus, a palavra, as Sagradas Escrituras que Ele me deu durante essas semanas. O qual tem um tema que diz assim, seja forte e corajoso. Quer enfrentar o mal? Quer enfrentar as tempestades desse mundo? Então, meu irmão, seja forte e corajoso. Abra aí a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 31. Vamos ver aqui o que foi que um líder falou para os seus servos. Eu peço, amado irmão, toda vez que for ler a Sagrada Escritura, que faça oração. Porque a Bíblia Sagrada não foi escrita por mim e nem por você. Foi escrito pela mão de Deus. E que Ele venha dar um entendimento do que está escrito de trás dos versículos, de trás dos capítulos. Porque esses 66 livros é o maior livro que eu já ouvi falar na vida, e é esse que eu creio. Amém? Deuteronômio capítulo 31. Vamos aqui ler do 1 ao 8. Você faça a sua oração que eu vou seguir adiante. Amém? Diz assim, Moisés disse ainda esta palavra a todo Israel. Estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse, você não atravessará o Jordão. Amém, igreja? Então aqui Moisés estava cansado. Moisés já estava numa certa idade que as suas forças já não aguentavam mais. É tão provável que em Salmo 90, versículo 10 e 11, Moisés diz que a nossa idade vai em torno de 70, 80 anos, mas para aqueles que têm mais vigor. E
E aqui Moisés estava com 120 anos. Ele já não tinha mais capacidade de liderar esse povo. Vamos ver aqui em Número capítulo 20, versículo 12. Número capítulo 20, versículo 12. Veja só o que fala aqui, meus irmãos. Diz assim, ó: o Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiarem em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que ele dou. Está aí a resposta, meu irmão. Então a pessoa que blasfema, a pessoa que não confia plenamente em Deus, ela não consegue ver as promessas de Deus. Os seus sonhos não são realizados. Então aqui Moisés e Arão não ia ver a Canaã. Amém? Vamos seguir adiante aqui, versículo 3. O Senhor, seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele a destruirá estas nações perante vocês, e vocês tomarão posse da terra dela. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. Amém, igreja? Então, aqui, Moisés já estava dando uma pequena ordem para o povo, dizendo que ele ia ter Deus na frente e ia ter Josué como o seu líder. Vamos ver aqui, em Deuteronômio mesmo, capítulo 3, versículo 27 e 28. Vamos ver o que está escrito aqui. Meus irmãos, capítulo 3, versículo 27 e 28, diz isso aqui, ó: suba ao ponto mais alto de Pisga, e olhe para o monte, para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordem a Josué, fortaleça e encoraje, porque será ele que atravessará a frente desse povo. Ele repartirá por herança a terra que você apenas verá. Tá vendo aí, meu irmão, o que o líder faz? O líder, ele toma os seus liderados para dar conselho, porque era Josué que ia conduzir aquele povo, porque Moisés já estava com 120 anos e não tinha mais força. Vamos aqui no versículo 4, 5, onde diz assim, ó: o Senhor fará com elas como que fez com o Senhor e Og, os reis dos amoreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor entregará a vocês, e vocês deverá fazer com que elas tudo o que lhe ordenei. Tá vendo isso aí, meu irmão? Então, o Senhor, quando vai na frente da batalha para guerrear, é Ele que vai nos dar vitória. Basta apenas confiar. Aqui Deus já tinha ido contra esses reis dos amoreus, o Og e o Senhor, e Deus deu a vitória para aquele povo. Então assim é comigo, é com você. Confie plenamente em Deus, coloque Ele nas suas orações, tenha fé, tenha coragem, tenha amor, tenha bom ânimo, que você vai ser um vencedor. Amém? É isso que está acontecendo com esse ministério. Quando coloca o lado espiritual em jogo e deixa o financeiro de lado, Deus dá a providência, porque Ele vê que nós estamos buscando primeiramente o reino de Deus, porque as demais coisas vai ser acrescentadas. Vamos ver agora no versículo 6 o comando que Moisés dá para o seu servo Josué. Diz assim, versículo 6: seja forte e corajoso, não tenha medos, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, seu Deus, vai com você, nunca o deixará, nunca o abandonará. Está vendo aí, meu irmão? Jamais Deus vai desamparar aquele que é seu filho. Jamais Ele vai fazer isso. Então Moisés estava dando a ordem para o seu servo Josué, que era ele que conduzia esse povo. Vamos ver aqui Deuteronômio capítulo 7, versículo 17 e 18. Diz assim, amados irmãos: talvez vocês digam a si mesmo, essas nações são mais fortes do que nós. Como podemos expulsá-las? Não tenha medo delas. Lembre-se bem do que o Senhor, o seu Deus, fez ao faraó e a todo o Egito. Está vendo aí por que muitas pessoas não recebem bênção? Porque duvida, meu irmão. Nós, servos do Deus Altíssimo, temos que ter a coragem, a fé, a confiança. Nós temos que pensar positivo diante das coisas negativas. Pode chamar o cristão de louco, doido mesmo. Nós somos assim, somos doidos por Cristo. Aquela paz espiritual que Ele nos dá, não tem algo que compre, não tem dinheiro nenhum que vai barganhar com isso. Por isso, busque a Cristo, em espírito e verdade, que você será mais que vencedor. Voltamos aqui para Deuteronômio, versículo 6. Diz para o povo: seja forte e corajoso,
Vamos ver aqui no versículo 7 e o versículo 8, onde diz assim, ó. Então Moisés convocou Josué. Ele disse: a presença de todo Israel, seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados, que lhe daria. E você a repartirá entre eles com herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca abandonará. Não tenha medos, não desanime. Meu irmão, um bom líder, ele chega para seus liderados e conta para ele as situações futuras que vai vir. Jamais um bom líder, ele tem que sair pela porta dos fundos. Não, isso aí não é líder. Isso aí é um mercenários. Então o Evangelho de Cristo é puro e verdadeiro. O líder, ele tem que chegar para os seus liderados e contar, e planejar, e falar para ele que ele venha ser forte e corajoso. Jamais desanimar, jamais andar de cabeça baixa, diante das palavras de blasfêmias, diante do desânimo que as pessoas prodiguem, as pessoas falam. Jamais. Você tem que levantar a cabeça, marchar e seguir adiante. Então, um bom líder, ele tem que fazer isso com liderados, porque o liderado vai tomar exemplo disso e lá na frente ele vai ter também outro sucessor e cabe a ele fazer da mesma forma. Amém? Glória a Deus. Aqui em Deuteronômio, capítulo 34, vai falar da morte de Moisés. Vamos ver aqui. Capítulo 34, versículo 4 e 5. Diz assim, ó. E o Senhor lhe diz: esta é a terra que lhe prometi sob o juramento de Abraão, Isaque e Jacó. Quando lhe disse: eu a darei a seu descendente, permiti que você a visse, e com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio e nem entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu em Moabe, como o Senhor dissera. Então, meu irmão, se Deus falou, está falado e já era, vai cumprir. Eu recebi uma profecia há poucos meses atrás, que eu testifiquei. Eu sei o que vem do profeta, se é espírito, eu sei o que vem do profeta, que é carne. E hoje eu sei o destino. Então a abençoada, ela profetizou que eu ia ser pastor. E eu, meu Deus, misericórdia, eu não quero ser pastor. E agora? Mas quando uma coisa vem de Deus, não tem para onde correr, meu irmão. Jonas foi correr para Tarsis, se prejudicou, ainda prejudicou ao próximo. Judas, ele traiu o Senhor Jesus. E Tomé, ele duvidava. Mas eu não. Eu tenho que ser que nem Davi, quando foi enfrentar ali aquele gigante Golias de quase 3 metros. Deram as vestes sacerdotal para Davi. Só que Davi não vestiu não, porque era muito grande. Mas Davi disse: eu vou em nome do Senhor soberano, o Deus Todo-Poderoso. E é isso que eu tenho que fazer, porque senão eu posso ficar para trás. E está aqui uma palavra: se Deus me deu, seja forte e corajoso, eu tenho que seguir somente adiante. Quem quiser blasfemar, quem quiser julgar, quem quiser apontar, cabe a minha pessoa somente a orar e interceder. Porque quem faz a obra não sou eu, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Então aqui essa passagem fala sobre Moisés quando vai falar para Josué. Agora vamos ver outra passagem quando Deus fala exatamente o que Josué tem que fazer. Abra aí sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Vamos comigo aqui e viajar, navegar aqui dentro da palavra de Deus. Versículo 1 e 2 fala assim: depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: o meu servo morreu, está morto. Agora, pois, você e todo este povo prepara-se para atravessar o rio Jordão e entrará na terra que eu estou para dar a israelita. Meu irmão, quando você tem um líder e você admira aquele líder, e quando esse líder não está mais próximo de você, e aí? E aí? O que você vai fazer? Vai desanimar? Muitas pessoas no passado faziam a obra de Deus, desanimaram, porque não tinha mais aquele grupo de oração, não tinha mais aquelas amizades, não tinha mais o seu pastor para orientar, não tinha pessoas que viessem encorajar você na fé. Então, acabaram morrendo na fé. Mas eu creio em nome do Senhor Jesus, muitos deles, Jesus Cristo vai trazer de volta para arrebatar a igreja juntos
para sempre morar com ele. Então aqui o servo Moisés morreu e Deus apareceu para Josué dando essa instrução. Amém? Vamos aqui no versículo 3 para ter um entendimento maior. Diz assim: como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os pés, eu darei a vocês. Pronto, meu irmão. Está aí. Se Deus mandou, se Deus falou, está falado, está cumprido. Isso que nós temos que fazer. Receber somente ordem de Deus. Amanhecer na presença do Espírito Santo. Orar, louvar, ler as Sagradas Escrituras, para que a gente venha crescer na graça, no conhecimento. Um servo de Deus, posso falar para vocês, para sermos bem-sucedidos, precisamos conhecer a vontade de Deus e fazer de seus caminhos e pensamentos os nossos próprios caminhos e pensamentos. Amém? Esse é um verdadeiro servo de Deus. Precisamos ser chamados pelo próprio Senhor. Você tem que ver. Pelo próprio Senhor. Precisamos ter clareza sobre o próprio propósito de Deus. Então eu, quando fui levantado a pastor, já coloquei no meu coração. Primeiro eu tenho que cuidar da congregação no bairro e tenho que traçar planos para que também eu venha me engajar dentro dos ministérios e planos ainda mais lá na frente que eu venha fazer a obra fora dos ministérios para que eu venha também crescer e levar essa palavra. Esse apostólico aqui, o qual nós estamos programando, de fato de verdade, aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E temos que também, precisamos confiar totalmente na palavra de Deus, porque ela é uma espada de dois gumes, ela é lâmpada para nossos pés, é como se fosse um prumo para consertar a vida dos seres humanos. Precisamos amar a palavra de Deus sobre todas as coisas. Amar somente as Sagradas Escrituras. Bem, meu irmão, vamos seguir adiante. Vamos aqui para o versículo 4 e 5, onde diz assim, ó: o seu território se estenderá no deserto ao Líbano e no grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande do oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca deixarei, nunca o abandonarei. Tá aí, meu irmão. A gente vê que hoje muitas pessoas brigam por terra. Brigar por terra por quê? Vai morrer e não vai levar nada. A realidade é que o coração do ser humano está ali dentro da terra. E nem sabe ele que vai para debaixo dela. Não é verdade? É, meu irmão. Então, aqui Deus é dono do ouro e da prata. Ele é o dono da terra. Mas o povo briga por um pedaço de terra. Por quê? Não tem Deus no coração. Não confia plenamente em Cristo. Então, se decepciona com o homem. Acaba brigando. E a humanidade vai assim, dia após dia, morrendo. Aqui no versículo 6, diz mais ou menos algo dessa forma: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramentos aos antepassados. Aqui em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 23, dá uma testificação desse versículo 6 de Josué. Diz assim, ó: o Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Nun: seja forte e corajoso, pois você conduzirá os israelitas à terra que lhe prometi sobre juramento, e eu mesmo estarei com você. Então Deus já tinha falado com Josué, agora deu uma injeção de bom ânimo para ele marchar e conduzir esse povo até a Canaã. Amém, meus irmãos? Até aqui está dando para entender o que Deus quer da minha pessoa? Meu irmão, seja forte e corajoso, não olhe para trás, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, só apenas marche, ajuda ao próximo, dê o pão a quem tem fome, evangelize, fale de Cristo, fale do reino de Deus, ame a sua palavra, coma essas letrinhas, faça a obra de um evangelista, faça a obra com ordem e decências, não barganhe, não queira sugar das ovelhas, não tire aquilo que os membros não têm, porque no supremo dia o supremo pastor vai lhe dar as suas contas. E os pescadores vão ser um privilegiados. Mas tem os pescadores de cabrito, aqueles que querem sugar as pessoas, e tem os pescadores de almas. Eu quero que Deus me dê a paz, a bondade, a misericórdia na minha vida, para que eu venha ganhar almas para o reino dele, mas em espírito e verdades. Não esse evangélico aí, onde as igrejas estão lotadas e os irmãos estão vazios por dentro. Esse Deus aí eu não conheço não, meu irmão. Esse Deus aí
tá ficando para trás para vocês, mas para mim ele está na frente, me dando vitória, guerreando, porque o que eu quero, da mesma forma que ele prometeu a Canaã para esse povo, e esse povo marchou, esse povo conquistou, porque Deus estava na frente, assim eu tenho que tomar posse, como servo obediente à sua palavra, tenho que colocar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E só o Espírito Santo de Deus na minha vida para me dar essa fé e me dar essa coragem para me programar esse evangélico, que esse ministério, o qual está propagando, e esse apóstolo também vem levantando essa bandeira no Brasil e no mundo, para ter um avivamento espiritual dentro das igrejas, porque os dias são os maus, os dias estão passando tão rápido que a gente não está nem percebendo. É sinal que as profecias estão se cumprindo. E cada dia mais a porta estreita ela vai se fechando. E assim, meu Deus, eu falo para vocês, amada igreja, que é promessa de Deus. Então, a palavra de Deus é viva e verdadeira. Vamos aqui agora para o versículo 7 de Josué. Diz assim: somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Tá aí, meu irmão. Lá no livro de Josué mesmo, aqui, capítulo 11, versículo 15, fala algo paralelo a esse versículo. Jamais se desviar para a esquerda e para a direita. Temos que seguir no caminho reto para que a gente venha prosperar. Aqui no livro de Josué, capítulo 11, versículo 15, diz assim: tudo que o Senhor tinha ordenado ao seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então Moisés foi obediente ao Senhor, Josué foi obediente ao Senhor, e assim Josué conquistou a essa terra. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. E vamos aqui para o versículo 8, onde diz assim: não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. É óbvio, meu irmão. Lá no Salmo, versículo 2, Salmo 1, versículo 2, fala que nós temos que meditar dia e noite na lei do Senhor. A lei do Senhor é nada mais do que a Sagrada Escritura. Amém? É isso que Deus quer da minha pessoa e quer da sua pessoa. Agora, para finalizar, esse versículo 9 vai falar muito forte ao seu coração, vai lhe dar um avivamento profundamente na sua vida. Esse versículo 9, tome posse. Onde você estiver passando por situações difíceis, tribulado, angustiados, vem até aqui, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, que Deus vai falar com você em nome do Senhor Jesus. Diz assim, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Meu irmão, seja um soldado de Cristo, ou melhor, hoje tem que ser um cangaceiro de Cristo. Para pregar o Evangelho de Cristo por verdadeiro, tem que ser um cangaceiro. Tem que ir para cima desses falsos profetas, falsos mestres, essas falsas doutrinas, e seguir somente a Cristo. Porque Deus vai na frente, é Ele que está lhe pedindo, então faça. Sabe por quê? Vamos ver aqui em Jeremias, capítulo 1, versículos 7 e 8. Uma pessoa que teve medo, porque era muito jovem. Vamos ver o que foi que Deus disse para ele. Jeremias, capítulo 1, versículo 7 e 8 diz assim: o Senhor, porém, diz a Jeremias: não diga que eu sou muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medos deles, pois eu estou com você para protegê-los, assim diz o Senhor. Amém, meus irmãos? Então está aqui. Eu estou com 30, vou fazer 30 anos de idade. Ezequiel começou seu ministério sacerdotal e de profetizar com 30 anos. O Senhor Jesus também começou o seu ministério com 30 anos. Eu estou batendo as portas. Eu vou duvidar de quê? Eu vou crer em coisas negativas? Jamais.
Jamais queira colocar a sua mão na minha cabeça. Coloco no ombro. Mas na minha cabeça, só se Deus usar uma pessoa que seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, aí sim eu recebo. Tem uma palavra aqui em Jeremias capítulo 23, versículo 28, onde diz assim: essa vai ser a base do meu ministério de pastor. Onde diz assim, ó: o profeta que tem um sonho, conte esse sonho. Mas aquele que tem a minha palavra, conte da minha palavra com fidelidade. Então, eu tenho que pregar o evangelho dentro e fora de tempo. Agora que Deus me levou novamente lá para o Egito. Deus me levou lá para trás. Vai vir as tentações, vai vir as tribulações, mas eu estou firme e forte no Senhor Jesus. É Ele que vai guerrear por mim. É Ele que vai me dar essa coragem. É Ele que vai me tirar desse calabouço para que eu venha marchar e ser uma pessoa de grande coragem. Amém, meu irmão? Então aqui nesse versículo 9 de Josué, há 5 tópicos onde fala que seja forte e corajoso. Primeiro você tem que obedecer a ordem do seu líder e a ordem de Deus. Segundo, para superar as dificuldades, tem que ser forte e corajoso. Terceiro, para não se desanimar diante das derrotas. Sempre pense positivo diante das coisas negativas. Quarto, para ficar firme, forte na fé, quando as pessoas se levantarem contra você. Não baixe a cabeça, meu irmão. Procure um irmão para orar por você, procure seu pastor, procure um grupo para que você venha se edificar na rocha, para que você venha se erguer. E por último, para ser uma pessoa bem decidida. Ou é ou não é. Não tem talvez, se, não sei. Isso aí vem do maligno. Seja corajoso. Ou é ou não é. Ou sim ou não. Amém, meus irmãos? Então aqui fica essa palavra abençoada, vindo diretamente do trono de Deus. Teve o tema: seja forte e corajoso. Eu sei que a porta que o Senhor abre jamais fechará. E essa porta é o Senhor Jesus. É só Ele para abrir os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento, as nossas Sagradas Escrituras, o céu celestial, para ver a sua bênção. Você que acompanhou essa mensagem junto comigo, eu digo para você mais uma vez: busque o Senhor Jesus em espírito e verdades, porque está sendo levantado nesse Brasil um ministério apostólico, o qual as suas pregações está baseado ali nos apóstolos do Senhor Jesus, nos livros de Cristo, em Apocalipse, para que a pessoa venha ser derramado no seu coração o Espírito Santo de Deus. As pessoas venham ter um avivamento, porque as igrejas estão mortas. Os próprios evangélicos estão que nem os católicos. Meu irmão. Os católicos às vezes têm uma fé mais do que os evangélicos. Por quê? As igrejas evangélicas, elas estão trazendo coisas do catolicismo, a idolatria, e estão levando ali para os irmãos. Então as pessoas vêm do mundo cansadas, sobrecarregadas, abatidas, mas se esquecem de aprender de Cristo, porque Ele é manso e suave de coração, e acaba barganhando com Cristo. Meu Deus, meus irmãos, misericórdia. Leia a palavra, louve, ore, amanheça na presença do Espírito Santo. Deus tem coisas grandiosas para a sua vida. Até você que está afastado dos caminhos do Senhor Jesus. Você está sobre a mão de Deus, pela misericórdia dEle, pela misericórdia, pelo fato de você ter feito a obra